Vem aqui, ó. Vai ser o nome. Boa noite, já são 9h23. 923. E qual é o tema de hoje? O tema de hoje nós vamos fazer uma pequena discussão aqui, falando sobre o anime que causou muita reviravolta quando ele lançou, chamado Evangelion. Exatamente, então ele causou realmente muita polêmica e pra falar sobre o anime, além de nós dois, os hosts do 923, temos 3 convidados. Por favor, se apresente. Antônio, já participei de outro podcast, e é isso aí. Betinho Gameplays, já me conhecem por aqui, já fiz algumas ilustres participações, conversas sérias e não sérias. Prazer, Moto, o agente da alegria e do caos. Perfeito, então acho que a gente poderia começar dando uma breve explicação do que é Evangelion. Evangelion, pra quem não conhece, é um anime, estilo pós-apocalíptico, que foi lançado ali pela década de 90, no início de 2000, com um filme recentemente lançado no ano passado lançou o último filme, é isso? Por aí. Certo, e acho que o Antônio poderia dar uma breve explicação do que se trata o anime. O anime ele pode ser interpretado de diversas formas, mas a história principal seria realmente uma distopia, onde os seres humanos estão dando o máximo que eles conseguem para sobreviver de monstros que têm meio que uma lógica e um objetivo, e eles não entendem muito bem o objetivo dos monstros, e também não fica muito claro, fica algo muito que você não consegue entender direito, mas com o tempo as coisas vão fazendo mais sentido, e você percebe que na verdade os seres humanos estão visando algumas coisas dos monstros que estão atacando eles. E por que tu discorda disso, Alberto? Porque Evangelion é obviamente uma cópia descarada de Gurren Lagann e Darling in the Franxx. Alguém que concorda e discorda de nenhum desses aí, É velho. isso aí, Alberto. Tá sabendo, hein, mano? Então, eu acho que a grande polêmica envolvendo Evangelion foi que ele é um anime extremamente monótono e as coisas acontecem bem devagar. Os fãs, eu acho mesmo, de Evangelion podem concordar com isso, porque realmente é um anime que as coisas acontecem bem devagar e demora pra você começar a entender o que vai acontecer, as lutas são chatas. Em contraponto a isso, mesmo sendo um anime mais lento, existem outros animes lentos, que como Naruto e One Piece, que possuem lutas extremamente lentas, mas são extremamente consagrados. Isso não é obrigatoriamente um demérito para eles. Assim, eu não acho que as lutas sejam extremamente lentas, pô. Mas, se forem no seu caso, elas são, tipo, extremamente tensas, se liga? Tipo, você fica lá esperando o que vai acontecer, se vai ou não. Tipo, porque querendo ou não, é um anime imprevisível, pô. Pelo menos eu senti isso quando eu assisti. Evangelho? Evangelho. E adicionando mais o que o Antônio falou, também pode se entender como um anime mais pra olhar pros seres humanos do que pros monstros mesmo, entendeu? Eu concordo nesse negócio da batalha. Nem toda batalha precisa ser rápida, tem que ser emocionante pra ser rápida. Por exemplo, teve um dos filmes lá de antigo e tal, que é a batalha de 2 snipers. É muito lenta, tá ligado? Porque o cara morre só num tiro. E aí tem toda aquela tensão, não tem muita ação, tá ligado? Mas tem toda aquela tensão, tipo, cara, o que vai acontecer, quem vai fazer tal coisa e tal. Não, é por isso que eu falei que não é um demérito. Por exemplo, outro exemplo disso é a luta final do anime chamado Hakudai Kishi, que ela se resume a um golpe. E a luta é incrível. A grande parada de Evangelion em relação a toda o que o Moto fala em tensão é que a tensão não se constrói só com o protagonista matar o monstro. Isso naquela época era uma coisa extraordinária, porque se resume muito também a como eles vão matar o monstro, porque eles estão tentando defender a cidade. Tipo, a cidade está sendo destruída enquanto o monstro está lá. E os monstros sempre têm um poder destrutivo enorme. E aí eles têm que fazer o máximo que eles conseguem, todo mundo faz alguma coisa pra tentar parar. Tem monstro que tira toda a energia e os robôs que eles usam energia, e tem todo um conflito por trás disso. Cada episódio tem um desenvolvimento diferente em cada personagem e acaba ficando uma coisa meio... Algumas pessoas podem enxergar de maneira monótona, mas é mais de você curtir a situação em vez de querer só ver a ação e tal. Pô, meu, aquela cena lá da Misato dentro do robô. Pra quem assistiu, aquela cena lá da Misato dentro do robô que tava, tipo, lá dando gás pra tirar o sistema de energia. Pelo amor de Deus, gelei ali, mano. Eu falei, meu Deus do céu, lascou, morreu. Fiquei, tipo, nossa, muito tenso esse anime, pô. Mas eu recomendo, é muito legal. Eu acho também uma bola boa para se levantar sobre o psicológico do protagonista, que é constantemente pressionado pelas pessoas à sua volta para ser aquele que vai lidar com toda a situação. Eu acho que esse protagonista, ele tá no top 5 piores protagonistas de todos os animes da história. Concordo. Ele é um cara que, pra mim, na minha opinião,
cara que gosta de Dragon Ball, de Naruto, de animes que os protagonistas sempre estão lá pra se superar e tentar ficar cada vez melhor, é um protagonista que ele tá justamente o contrário. Ele sempre, a cada episódio que passa, ele tá mais fudido, perdão a palavra, mas é isso que representa. É isso que representa o que ele tá passando. Porque ele tá realmente com o peso nas costas de salvar toda a humanidade depois de ter acontecido já meio que um apocalipse, ou seja, um anime pós-apocalíptico, e eles estão com medo de acontecer de novo, de novamente todo mundo morrer. E ele fica com esse peso nas costas e isso, em vez de ele tentar reverter essa situação, ele já, por 2 ou 3 vezes, ele desiste de tudo, vai embora e depois volta novamente, depois de se arrepender, porque, enfim, ele é realmente muito relevante para ajudar a humanidade, mas ele fica sempre usando essa responsabilidade como desculpa para fugir da luta. Assim, eu acho que não é bem assim, porque esse tipo de anime não é voltado pra esse tipo de... Se for de Dragon Ball, beleza, a gente se surrando lá até não poder mais, mas Evangelion foi feito pra, tipo, é mais voltado pra mente, tá ligado? Tipo, você vê o que o Shinji pensa, se liga, tipo, como é que funcionam as coisas, porque não é só o Shinji também, como todos os personagens são trabalhados. Tipo, é muito legal isso no anime mesmo, porque justamente ele é voltado pra isso, pra não, tipo, lutas frenéticas e tal. É mais pra psicológico, pressão, tipo, medo, assim, porque esse estilo de anime é mais assim, tipo, já assistiram God Eater? Não? É tipo, o anime que é pós-apocalíptico com a impossibilidade dos humanos ganharem, entendeu? Tipo, parece muito longe, assim. E é isso que é mostrado no anime pra gente, que é muito difícil deles conseguirem. Eu quero só citar mais uma coisa antes de passar a palavra. Isso de os humanos não terem chance de ganhar do vilão. Terror psicológico. E todo esse drama psicológico dos próprios personagens é muito apresentado em Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. Que é algo muito... Assim, o anime todo, pra quem não assistiu Attack on Titan, não é uma batalha de titãs, como o nome sugere. Ele é basicamente os humanos tentando não ser trucidados por titãs e tentando, no começo do anime, tentar fazer isso, mas você vai vendo que a questão vai cada vez mais fundo, ou seja, a gente chega num ponto em que o problema não são mais os titãs, os problemas são os próprios humanos, e realmente eu acho que o psicológico trabalhar no Attack on Titan é incrível, e foi muito mais bem trabalhado do que no Evangelho. O psicológico, ele não diz sobre o que o personagem tá pensando. Muitas vezes o psicológico, ele é moldado ele molda o ambiente em que o personagem tá. Que é exatamente o que acontece em Evangelion, e eu discordo disso acontecer em Attack on Titan, porque Attack on Titan é muito sobre a guerra e sobre como eles dão tudo que eles podem naquela guerra, que muitas vezes não tem sentido. Em Evangelion, meio que não é o sentido, mas sim o que os personagens estão recebendo que eles devem fazer, da própria responsabilidade familiar que o Shinji tem, do pai dele ser o comandante, e da outra personagem, que tem o Shinji e mais 2 personagens são pilotos, né? A personagem que a Rei? A Rei, ela tem uma responsabilidade de que ela nasceu pra aquilo e ela só serve pra aquilo, e a outra que a Asuka, ela só quer ser a melhor, e é isso. Eu acho um contra-exemplo dessa desculpa que é dada por conta do psicológico dele tá pegando, ele querer fugir toda hora. A gente vê uma construção muito melhor de um psicológico de uma pessoa que está completamente destruída num anime chamado Re:Zero, onde um moleque depressivo e que já tinha deixado de ir para o colégio é jogado dentro de um mundo de fantasia e tem que constantemente ver as pessoas que ele se apega dentro desse mundo morrer e ele morrer constantemente, onde o psicológico dele durante o anime é quebrado e depois uma construção melhor do próprio personagem, ele mostra que ele sim é realmente um personagem relevante, ao contrário de Neon Genesis Evangelion. Eu só queria fazer um adendo sobre o comentário de melhores protagonistas e tal. Eu concordo 1000% que o personagem principal eu não sei nem o nome dele. O personagem principal, o Shinji lá, ele é top 10 piores, assim, porque, pô, eu compreendo que, pô, a pressão e tal, mas, pô, no momento de crise, é na hora do cara se mostrar, entendeu? Aí, pô, ele fica covardando e tal, ai, meu Deus, eu tô com medo, não sei o que, não, pô, vai, ataca, tá ligado? Aí, pô, eu acho que ele é top 10, assim, se esse cara tipo,
símbolo de vida de alguém, pô, velho, é melhor checar a vida, né, velho? Pra começar, o anime ReZero, ele não foi feito com o propósito de ser um anime mais psicológico. Foi feito com o propósito de ser um anime Isekai com um diferencial de ficar voltando o tempo todo, pô. Tu pode só explicar o que é Isekai? Hã? O que é Isekai? É quando a pessoa morre e vai pra um mundo diferente. Ah, Na basicamente. verdade, não é. Isso é um Tensei. O Isekai é quando ele é só transportado. O Tensei é quando ele é reencarnado dentro do mundo de fantasia. É verdade. No caso, o ReZero, ele é um Isekai mesmo. Ele não é um Tensei. É verdade que ele não morre, né? O Ele não personagem morre principal. pra ir pro mundo de fantasia. Enfim, de qualquer forma, tanto é que, por exemplo, o Shinji, ele já começa assim, meio não dá pra fazer isso. Enfim, ele já começa meio tchan, assim, com a vida dele, porque ele não tem muito propósito, assim. E ele só encontra o pai dele porque a Misato chegou lá e falou, não, tem um problema aqui, você vem que isso é importante. Aí ele foi lá. No ReZero, ele já começa assim, meio de boa, assim. Aí ele descobre que ele tem esse poder. Só que, tipo, ele descobre que ele tem a capacidade dele de fazer, tipo, essas coisas, de voltar no tempo e poder mudar as coisas. Só uma pergunta. Você viu as temporadas de ReZero? Todas. Tu viu as 2 temporadas? E tu não entendeu que no começo ele literalmente tá destruído psicologicamente? Não. Aparentemente você não viu direito, então. Não, eu vi direito. E mais um exemplo disso, que estar destruído psicologicamente não é desculpa pra você deixar de fugir de uma luta, temos o Naruto, pô. Naruto, ele sempre foi... Ele tinha um demônio dentro dele, ele já carregava o fardo de carregar um demônio dentro dele, e durante toda a sua infância ele foi rejeitado, basicamente sofria bullying de toda a aldeia, não só de seus amigos. E ele mesmo assim, sempre quis ter o sonho de ser o Hokage, que pra quem não sabe é o presidente da vila, ele sempre quis ascender na vida e conseguiu depois de treinar muito, de batalhar muito e de vencer muitos inimigos. Então a desculpa do Shinji de ai, meu pai não gosta de mim, ai, minha mãe morreu, isso não é desculpa pra você ser um personagem ruim. O grande ponto não é sobre o psicológico do personagem estar abalado. O que faz uma obra ser psicológica é sobre a obra girar em torno do psicológico do personagem. Existe uma grande diferença de um personagem estar abalado psicologicamente e da obra girar em torno disso. Evangelion gira em torno de todos os conflitos psicológicos dos personagens. Cada anjo, que são os inimigos que aparecem, cada anjo traz um conflito diferente entre os personagens, tensões que têm a ver com problemas antigos deles. E eles têm que enfrentar esses problemas. O que o Shinji faz não é só ter medo. O Shinji, ele não tem a capacidade de conseguir seguir, pois ele é limitado, por exemplo, por uma figura como o pai dele, que meio que ditou a vida dele como ia ser. Depois que a mãe dele morreu, o pai dele meio que abandonou ele e ditou como ia ser, e o pai dele trouxe ele de volta e obrigou ele a voltar. Ele obrigou de uma forma de tortura psicológica. Ele meio que ameaçou o Shinji, ameaçou sabendo que ele era uma pessoa importante pro Shinji, e ele fez isso. E isso, todo o ambiente nessa situação foi de tensão, de que, caramba, ele tá ameaçando o filho dele, e o Shinji meio que performou de uma forma de raiva, de descontentamento quando ele estava lutando. E isso fez com que o robô dele meio que ficasse danificado e demonstrasse um monstro, e ele depois desapareceu no hospital com tudo em branco, com toda a cabeça dele confusa, nem sabendo o que tinha acontecido. Isso é girar em torno do psicológico do personagem. Não é simplesmente o personagem estar ruim psicologicamente e isso ser trabalhado. Tem que girar, todo o ambiente tem que ser sobre isso. Tipo, e vocês estavam falando de top 10 personagens ruins, mas me explica, o que faz ser um personagem bom? Porque o que eu tô ouvindo é vocês dizendo assim, personagem tal é bom porque ele virou lá, deu a moral e foi lutar. Mas a gente tem que julgar o personagem de acordo com a proposta dele. O autor pôs uma proposta e ele tem que ser julgado nesse negócio. O Shinji foi de ser o que ele é, assim como o Naruto foi de ser o que ele é. O autor chegou lá e falou, não, ele tem que fazer isso aqui, ele vai superar isso porque ele é desse jeito. No Evangelion, o cara botou pra não ser isso. O Shinji fazia isso aqui, aquilo lá, e nas situações exatas ele fazia o que ele fez, que é justamente ficar com medo desse negócio. Tanto é que no próprio Evangelho a gente vê pessoas que, tipo, meio que passaram por cima da situação e conseguiram vencer as batalhas. Tanto é que a batalha final, por assim dizer, entre aspas, é tipo, todo mundo perde, mas batalhas anteriores foram ganhas por causa da vontade deles de ganhar. Mesmo sendo uma vontade meio que... não meia boca, mas...
com a visão pro lado errado, assim, tipo, sem força de vontade e tal. Eu acho que esse argumento da proposta do personagem, ele seguir a proposta dele, fazer com que ele seja um bom personagem, é meio falho, porque nem toda proposta de personagem, tipo, eu fiz um personagem propôs fazer isso, precisa ser bom. E ele fazer isso não obrigatoriamente torna ele um personagem bom. Um exemplo é o Mineta de Boku no Hero. Qual é a proposta dele? Ser um personagem pervertido em piadas constantemente sexuais. E ele faz isso muito bem. Só que ele é um péssimo personagem que todo mundo odeia ele. Eu acho muito difícil um personagem ele conseguir seguir uma linha diferente do que o autor escreveu no livro dele. Então ele seguir a proposta do personagem é basicamente a obrigação dele, porque o autor escreveu aquilo. Eu acho que isso mais ou menos resume o que a gente quer, essa pequena discussão. Agora a gente vai passar para cada um falando o último argumento final, né, sobre o que acha do anime e a nota, começando com o nosso amigo Antônio. Evangelion é um anime muito difícil de lidar por conta das situações em que ele passou, por conta dos últimos episódios. Eles tiveram que fazer toda a animação em portísticos, eles não tinham dinheiro para completar. Isso causou os filmes e o primeiro filme ser do jeito que foi meio que uma resposta ao público, uma resposta à ameaça de morte que eles sofreram, diversas coisas. E o Shinji ele é do jeito que é porque cada personagem ele tem que representar a sua época de uma forma, e aquela época no Japão era uma época muito complicada, extremamente complicada, e ele estava demonstrando exatamente os anseios dos jovens que muito trazia do autor, que estava representando a sua infância, o seu tempo e sua superação da depressão, que era exatamente tudo que era sobre a obra. E as pessoas que ele também já conviveu, né? E aí ele representou da forma dele, diversos personagens, os anjos, por exemplo, pra ele era praticamente irrelevante. A forma como os anjos, a forma deles, ele às vezes até achava engraçado, ele colocava mais por humor. Ele até falou isso numa entrevista já, tipo, não tem muita lógica neles, não tem o nome deles, não, é só porque eu quis. A obra mesmo é sobre o psicológico, tanto o psicológico que você pode se identificar, como o psicológico do autor. Por isso, eu gosto muito, muito de Evangelion. Eu acho que pra mim é uma nota 10 de 10. 5. Eu gosto da animação das lutas, tá? Eu entendo quem gosta. Mesmo eu não gostando muito de anime estilo TV Senado. Eu gosto mais de anime de porrada, tá? Essas coisas. Mas eu curto muito as lutas. Bicho gigante é sempre... Não tem como errar pra mim, bicho gigante se batendo. Mas eu vou dar um 6. Porque, pô, eu não consigo recomendar, mas a animação é muito boa. 8, porque eu curto muito a vibe que o anime passou de tensão e medo e coisas complicadas, até que pra entender o final, eu tive que pedir ajuda pro meu querido amigo aqui, Antônio, pra dar as dicas, porque eu não tinha entendido. Mas, enfim, eu gostei muito do anime. Eu não assisti o filme, né, que é a continuação. Ou, continuação não, que é tipo a readaptação, né, porque muita gente não gostou do final, que ficou meio complicado. Mas é isso aí, pô, 8 assim na tora, porque Então, o que eu queria falar é que não é um anime que eu gosto, é um anime monótono, chato, as lutas são ruins e eu não gosto da animação dele. São algumas animações da década de 80, como foi o próprio Dragon Ball, tinha uma animação muito melhor, mesmo sendo, beleza, o estúdio tinha pouco dinheiro pra fazer, mas não por isso eu vou gostar da animação que ele fez. Eu acho a animação ruim, as lutas são chatas, o anime é chato, confuso, mas a abertura é incrível. A música da abertura realmente é, pra mim, top 7 aberturas aí de todos os animes. Por isso, eu vou dar um 2. Só posso acabar mais uma? Você que é anime mecha, vai assistir Transformers, mano. Eu gosto de Transformers. Então é isso aí. Automática. Então é isso aí, galera. Isso aí é foi a nossa pequena discussão e tal. Alguém tem mais algum adendo? Falar Instagram, coisa assim? Vejam Madoka Mágica. É verdade, Madoka Mágica é da hora. Eu vou um dia. Então é isso, boa noite, já são 9h23. 9h23. 923.